nosso tema da mensagem de hoje é: quando a ambição se torna o inimigo da alma. O inimigo da alma. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Que diz o seguinte: Corá, filho de Izá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliúbe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se rebelaram contra Moisés, e com eles estavam 250 israelitas, líderes reconhecidos na comunidade, e de que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: não aguentamos mais vocês. A comunidade toda é santa e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a toda a comunidade dele: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence, em quem é santo, fazendo-o aproximar-se dele. A quem escolher fará que se aproxime dele. Até aqui, tudo bem. O tema da mensagem é: quando a ambição se torna mais alto, o inimigo da nossa alma. Todos nós carregamos dentro de nós uma ambição. Carregamos dentro de nós um desejo de crescer, um desejo de avançar, o desejo de multiplicar. Todos nós carregamos dentro de nós uma ambição de sermos bem-sucedidos em algo, de sermos reconhecidos em algo. E quem trabalha em empresas multinacionais anseiam ter a sua foto na parede da empresa como sendo o funcionário do mês. Sim ou não? É a ambição que todos nós temos e queremos, e cada um de nós carregamos este desejo de crescer, de conquistar, de avançar, e isso não é pecado. Diga assim: isso não é pecado. O desejo de crescer, o desejo de avançar, o desejo de conquistar, isso não é pecado. A ambição se torna inimigo espiritual quando ela deixa de estar a serviço de Deus e passa a estar a serviço do ego. Vou repetir. A ambição, ela só se torna inimigo quando nós deixamos de estar a serviço de Deus e passamos a estar a serviço do ego. Aí é pecado. A ambição se torna inimiga da nossa alma quando deixamos de servir a Deus, quando deixamos de estar a serviço do reino e passamos então a estar a serviço do nosso próprio ego, da nossa própria vontade, dos nossos próprios anseios e desejos. Então, Números, ele vai dizer sobre a rebelião neste contexto de Corá. Olha o contexto da história. Corá, ele era um levita. Corá, ele é da tribo de Ruben. Dan e Abirão eram da tribo de Ruben. Eles se juntaram para se rebelar. O problema de Corá foi a ambição que saiu do propósito de Deus, que saiu do serviço a Deus, para ser então e viver a serviço do ego, da ambição, do crescimento elevado, desejar um lugar que não era dele, desejar uma conquista que não era para ele. E o que realmente está acontecendo, porque a rebelião não era espiritual, a rebelião na realidade era a luta por
guerra e essa luta, ela não era espiritual. De fato e de verdade, era luta por poder e posição. A ambição, ela só se torna inimiga, como eu já disse e vou frisar, quando ela está a serviço do nosso ego. Quando ela está a serviço do nosso, quando ela está a serviço do nosso. Então nós vemos aqui que a luta não é espiritual. A luta é por poder. A luta é por posição. A luta é por eu ocupar um lugar. É eu querer um lugar ou um outro lugar. Porque Corá, ele era levita da casa do Senhor. Corá, ele já tinha uma posição. Sim ou não? Sim ou não, igreja? E essa rebelião queria que Corá, na realidade algumas versões, Corá, Coré, então vocês vão entender quando eu disser Corá, Coré, parece até nome indígena, né? Corá, Coré. Então Corá, na realidade, ele estava tentando algo, ele queria uma posição que Deus não tinha dado para ele. Coré, ele estava tentando, e essa luta de poder, era que ele queria uma posição que Deus não deu para ele. Quantos de nós estamos em lugares querendo conquistar algo que Deus não quer para nós? O pastor Jacques ministrou aqui nos 2 cultos, que ele chorou muito esse ano por mesas que ele não se assentou, por lugares que ele não foi convidado. E aí Deus teve que exortar e dizer: pare de chorar por mesas que eu que te tirei. Às vezes a gente não entende por que algumas portas se fecham para nós. Por que Deus nos tira de algumas mesas? Por que Deus não nos deixa mais estar aliançado com algumas determinadas pessoas? E nós achamos que a pessoa está nos excluindo, ou fizemos alguma coisa, ou o que eu fiz para essa pessoa? Eu chego na ceia, eu peço perdão, eu quero me aliançar com aquele irmão. Irmão, não é sobre isso. É sobre Deus fechar as portas e dizer: eu não quero mais. É sobre Deus dizer: eu não quero mais que você esteja aí. E a luta de Corá era uma luta de posição que Deus não tinha para ele. Ele queria o sacerdócio. Corá estava na posição de levita e ele queria o sacerdócio. A igreja está entendendo o que eu estou pregando hoje? Se você não estiver entendendo, você levanta a mão e fala: apóstolo, eu não estou entendendo. Mas então eu quero que você interaja comigo, amém? A posição que Corá queria era a posição de sacerdócio. Ele não aceitou o propósito e o lugar que Deus determinou para ele. E apóstolo, então por que a ambição ela é tão perigosa? Por que foi tão grave tudo isso que Corá fez? Foi grave por um motivo. A rebelião não era espiritual, como eu disse. E eles não se levantaram contra Moisés, mas se levantaram contra o próprio Deus. Por isso que ficou grave. Por isso que ficou muito gravíssimo. Já viu alguém que está tirando carteira, vai descobrir que existe multas leves, graves e gravíssimas. A rebelião ela foi muito grave, porque a rebelião não foi contra Moisés, mas contra o próprio Deus. Então nós vamos entender sobre essa ambição, porque o problema não era justiça. O problema não era o que Corá estava dizendo: não é justo. Basta! Nós somos todos santos, como vocês são santos. Corá disse: quem colocou vocês sobre nós na Assembleia de Deus? Meu Deus. O problema não foi ir contra Moisés. Eu quero te dizer algo com todo amor e com todo o carinho do meu coração. Uma vez que você for contra um pastor, um apóstolo dentro da sua igreja, você não está indo contra este pastor. Você
você está indo contra o seu próprio Deus. E o que era grave vai se tornar gravíssimo. O Senhor está neste lugar, amém? O problema não era a justiça. Corá estava querendo que as coisas fossem justas. Já viu criança, quando você vai servir um refrigerante para você e para ela quer que você empareie o copo no nível, nem um gole a mais para você, nem um gole a menos, é igual. Sim ou não? Quem é pai aqui sabe? Corá, ele estava querendo isso. Ele estava querendo emparear Moisés com eles. Moisés estava dizendo, não é justo, o povo todo é santo. Não é justo, somos todos santos da Assembleia de Deus. Sabe o que Corá estava dizendo? Ei, Moisés, você está alto demais. É justo você ser colocado na mesma posição que nós. E aí Deus, ele olha para aquela situação, eu fico pensando, porque era uma ambição disfarçada de espiritualidade. Corá estava querendo justo, algo justo, mas era ambição disfarçada de espiritualidade, de querer algo justo, mas ambicioso, um coração ambicioso, um coração que queria estar em uma posição, em um lugar que Deus não escolhera para ele, uma ambição aonde eu não quero ser levita, eu quero ser sacerdote. Alguém está entendendo? Diga eu. Era uma ambição disfarçada de quê? Espiritualidade. O coração de Corá não queria servir, ele queria mandar. Meu Deus, pastor Marcelo, se você subir no altar, você vai sentir a presença e o fogo do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. O coração de Corá não era servir. O coração de Corá era mandar. Uma posição de mandante. Uma posição de dono. Uma posição a qual Deus não escolheu ele para ser e fazer. Aposto que palavra dura para Tadeu, realmente, o culto life, você é líder. Essa palavra é para você. Aprendemos ontem com o pastor Jacques, aponte o dedinho aí, ó, para você. Bem, olha na ponta do dedo e diz, essa palavra é para mim. Espera aí, teve gente que não apontou. Aponta todo mundo, 1, 2, 3 e... Para você. É para mim. Então Corá, ele não queria servir, porque ele já era um levita da casa do Senhor. Ele já servia na casa do Senhor. Então se ele queria uma outra posição, ele não queria servir, porque ele já estava servindo. Ele já estava designado a uma função. Você já está designado a uma função. É um líder de célula, é um co-líder em treinamento, é um anfitrião da sua casa em treinamento também. Você está servindo na igreja em algum determinado departamento. E se você anseia lugares que Deus não tem para você, você não quer servir. Se você está questionando dos lugares aonde Deus te colocou, você de fato revela um coração ambicioso que não nasceu para servir. Você está dizendo para o céu, eu não quero servir. Jesus disse, entre todos aqueles que querem ser o maior, então, sirva. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Apóstolo, mas eu não devo ansiar lugares altos, sim, mas com humildade, com mansidão, com humilhação, no tempo certo, no tempo correto de Deus, sem ir contra a tua liderança, sem ir contra a tua igreja, e achar que você faria melhor no lugar do teu líder. Isso é rebelião. Isso
Isso não é servidão. E eu quero te dizer, se Deus não tiver misericórdia de você, Ele te abate, porque a Bíblia diz que Ele exalta o humilde e abate o soberbo. Com muito amor e carinho, amém, líder? Toda palavra de liderança tem que ser uma palavra de peso, de exortação, onde a gente saia deste ambiente querendo mudar e querendo ser transformado. Amém ou não? Então Corá, ele não queria servir, ele queria era mandar. Eu quero ser o dono desse negócio todo aqui. Tanto que nós lemos ele dizendo: basta, somos todos santos. Somos todos santos da Assembleia de Deus. Quem pôs você, Moisés, acima de nós? Meu Deus, dá um frio na barriga, porque eu nunca fui esse tipo de crente. Para mim é fácil demais pregar essa palavra, porque eu nunca fui contra autoridade nenhuma em toda a minha vida. Nunca. Vamos lá, vamos continuar? Qual é o dano da ambição então, apóstola? A Bíblia não condena a ambição em si. O problema é a ambição desordenada colocada acima de Deus. Lemos na introdução que todo mundo tem uma ambição de crescer, uma ambição de conquista, uma ambição de avançar, desejos de conquistar. O problema é quando a ambição, ela se torna a serviço do ego. O problema não é a ambição em si, o problema é a ambição colocada acima de Deus. E qual que é a ambição errada, apóstola? Porque a ambição errada, ela destrói relacionamentos. A ambição errada, ela destrói ministérios. A ambição errada, ela destrói uma vida espiritual, cria competição, abre portas para a rebelião. Em nome de Jesus, igreja, a Bíblia vai dizer sobre um espírito de Corá. E em nome de Jesus, eu quero dizer e declarar e ordenar que todo espírito de Corá, de rebelião, bata em retirada do meio de vós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então o problema desta ambição errada é a competição que destrói a sua vida espiritual, cria portas para a rebelião. E por que Corá se rebelou? Você já fez essa pergunta? Porque ele queria posição, ele queria poder, ele queria a influência. Eu quero influenciar. Comparou sua função com as dos outros. Meu Deus, um líder que compara a sua posição com a do outro. Querido, se você está neste lugar comparando a sua posição com a do outro, ore e olhe para dentro de si. Se Deus já não tirou até o que você tem, e você só está ocupando um lugar. Ocupar um lugar é triste, porque quando chegar o que Deus quer, você vai ter que sair. A Bíblia diz que quando Deus rejeitou Saul, até o ponto de Davi estar pronto, ele só ocupava um lugar, mas rejeitado por Deus. Até o pronto chegar e ocupar o lugar daquele que Deus rejeitou. Ah, Deus não me tirou ainda, eu rebelei tanto. Ah, irmão, Deus não é assim não. Você já viu Deus trabalhar dentro do mediatismo? Nunca. Deus, ele trata o homem. E o dia que ele te tirar, ele vai te mostrar por que te tirou. O dia que ele te tirar, ele vai mostrar e você vai entender por que perdeu. Você não vai sair sem saber por quê. Isso aqui é bom. E isso aqui é lindo. Porque até ele te tirar, ele te deu a oportunidade de arrependimento. Até ele te tirar da mesa, ele te deu inúmeras oportunidades de arrependimento.
Você acha que ele não deu, apesar de saber que Judas nasceu por um propósito? Ele estava sentado na mesa ouvindo palavras de salvação e de arrependimento. E como o Salvador estava sentado à mesa com ele, ele queria o quê? Judas, vai lá, me vende por 30 moedas de prata, mas não se enforca, não volta. Tem lugar na mesa para um pecador que se arrepende. Judas se precipita, e aí ao fim é a condenação eterna. Errar todo mundo erra, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não precisa você ficar caído toda a sua vida. Não precisa você ficar prostrado no chão, com a cara no chão, todos os dias da sua vida pela eternidade. Se levanta, olha para o Deus da tua salvação, se arrepende dos seus atos. O problema de um coração ambicioso é que ele não cai em si. Porque ele ainda anseia por poder. Ele ainda anseia por influência. Porque a ambição de Corá foi errada, apóstola. Porque ele achou pouco que Deus deu para ele. Ele achou pouco. Eu fico pensando na parábola dos talentos. Deus dando 1 para um, 2 para o outro e 5 para o outro. O primeiro pensa igual a rebelião de Corá. Por que Deus me deu só 1? E começar a achar pouco. E o pior é que ele achou pouco, tanto que ele enterrou o talento. Ele achou tão pouco que enterrou, não multiplicou nem 1 que ele tinha para se tornar 2. E quando Deus veio, o seu dono veio e falou: cadê o talento? Ele disse: o Senhor é um homem perverso demais. Eu tive medo do Senhor e enterrei o talento. Jesus disse: servo mau e infiel, por que não colocou o meu dinheiro no banco? Pelo menos haveria juros, pelo menos o meu dinheiro se multiplicaria na mão de um banqueiro. Até na mão do ímpio o talento se multiplicaria, mas na mão de um ambicioso não multiplica. Ele ainda enterra o talento que Deus entrega. Ele acha pouco. Você acha pouco ficar na porta do banheiro? Você acha pouco ficar ali na Icos Coffee Shop? Acha pouco ser anfitrião dentro da sua casa? Deixa eu te dizer, você que é anfitrião, quem é anfitrião, levanta a mão aqui que está na casa. Você que é anfitrião e acha pouco ser só anfitrião, eu quero te dizer um segredo. Existia poucas casas que Jesus gostava de estar. Jesus sabe a casa que ama recebê-lo. Jesus, ele sabia a casa que ele amava, que as pessoas amavam ele estar. Casa de Marta e Maria, casa de Lázaro. E Jesus não fez nenhum deles discípulo. Será que eles não pensaram: nossa, é tão pouco? Lázaro podia dizer: eu sou amigo de Jesus tem tanto tempo, por que ele não me chamou para ser um dos 12? Ambicioso, deseja o que Deus não deu, e recusa aquilo que Deus deu. Porque ninguém vai ficar sem nada. Deus sempre dá alguma coisa para você fazer no reino dele. Mas além de enterrar o que Deus deu, e ainda anseia um lugar que Deus não tem para você. Vamos continuar? Como a ambição se torna destrutiva, apóstola. Números 16, 13, na versão ARA. Eles dizem a Moisés: basta, toda a comunidade é santa. Porventura é agora? É 3, 16, 3.
E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta! Pois que toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles todos. Sobre a congregação do Senhor, Ele não está sobre todos nós? Eu não vou ler os outros versos. Como a ambição se torna destrutiva, eles usaram a verdade espiritual para justificar o seu pecado. A comunidade era santa, todos eram santos, todo o povo separado de Deus, a nação era santa, o povo era santo. Eles usaram uma justificativa espiritual para poder então justificar o pecado. Sim, o povo era santo. Meu Deus. Mas isso não lhes dava o direito de tomar o lugar que Deus não deu. De querer o lugar que Deus não deu. Vocês estão comigo, igreja? Parece que vocês estão meio pensativos, glória a Deus. Parece que a gente entra para dentro de nós e começa a refletir aonde eu errei, onde eu errei, onde eu errei. Mas presta atenção. Deixa para você refletir depois, mas presta atenção. Não use o que é espiritual para justificar o seu pecado. Não condene a sua liderança para justificar seus erros de rebelião. Não condene a sua congregação, a Assembleia de Deus, os santos de Deus, para justificar suas falhas, os seus erros. O problema é que muitas das vezes a gente quer, para sair como santo, a gente quer justificando coisas espirituais para justificar os nossos erros. A quem dera se Moisés saísse dando a boca no trombone. Mas um sacerdote santo de Deus mantém o seu posto. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, pastor Marcelo, o povo estava saindo da igreja daquele pastor. A Bíblia não fala sobre cartas que Timóteo escreveu para Paulo, mas as respostas de Paulo para Timóteo é como se Timóteo tivesse um discipulado com Paulo. E ele dizia para Timóteo: Timóteo, o povo está saindo, tá, mas mantém o seu posto. Continua pregando, continua exortando, continua batendo de frente contra a cultura errada. Continua pregando, Timóteo, não sai do seu posto. Continua liderando, Timóteo, não sai do seu posto. Quem é o Timóteo aí? Levanta a mão. Olha o tanto de Timóteo. Eu estou falando a verdade, sim ou não? Nós estudamos Timóteo a semana e meses. Mantenha o seu posto, Timóteo. Deus vai te honrar, Timóteo. O que é manter o meu posto? Em um navio, nós temos o capitão, nós temos os marinheiros, nós temos os operadores de máquina e nós temos os tripulantes. Quando vem uma grande tempestade, ou quando o navio bate um iceberg, vamos lá, e começa a entrar água dentro do navio, o que é preciso ser feito? Cada um ir para o seu. Agora imagina se todo mundo sai do seu posto e vai perguntar para o capitão o que deve ser feito. O cara da máquina continua lá, os marinheiros continuam no posto, cada um sabe o que fazer para resgatar o navio. Cada um sabe indicar os tripulantes, coloca aí, ei, faz isso, pega as mulheres, as crianças, e tudo e acontece, e consegue salvar aquele navio. Por quê? Porque cada um manteve o seu posto. Mantenha o seu posto, Timóteo. Mantenha o seu posto, Moisés.
o seu posto, líder de célula. Mantenha o seu posto, anfitrião. Amém ou não? Quem está comigo, diga amém. Eles usaram a verdade espiritual para quê? Para justificar o erro. O povo era santo, sim ou não? Mas isso não lhes dava o direito de Corá querer tomar o lugar que não era dele. A ambição destrutiva sempre usará justificativas espirituais. Preste atenção, eu acredito que você devia assistir Citadel 1000 vezes. E se você não assistir, anota. Coloca no seu bloco de notas para você ter discernimento espiritual, discernimento de espírito. A ambição destrutiva sempre vai usar justificativas espirituais. Se você não tiver o dom do Espírito, se você não souber discernir que Espírito você vai ser enganado. Porque o ambicioso, ele sempre vai trazer justificativas espirituais. Você vai dizer, meu Deus, está certo, ele é santo, é isso mesmo, está correto. Você vai comprar brigas achando que está certo e é pecado. Bora lá. A ambição destrutiva, justificativas espirituais, vai usar de comparação, vai criticar a liderança com as frases do tipo: Deus fala comigo também. Corá disse, por acaso Deus? Miriam também não disse? Por acaso Deus também não pode falar com nós? Tanto que a abençoadinha recebeu uma lepra. Porque Deus teve que repreender e dizer assim: você profetiza. E eu falo com você, profetiza, por meio de enigmas. Você vai passar meses para entender o que eu estou dizendo. Mas para o meu servo Moisés, eu falo face a face. Bate palmas para o Senhor. Com Ele, eu falo o que vou fazer hoje e amanhã também. Mas você profetiza com os enigmas que eu te entrego. Talvez demore mês para você entender o que eu estou te falando. Sonhos de revelação. Tem gente que demora meses, anos. Talvez demora ano para entender o sonho que teve de uma árvore que estava dando fruto. Ou de uma árvore que estava seca. Mas para Moisés não, o anjo da igreja. Deus fala, é o hoje e agora. Diga ao povo que marche, Moisés. Moisés, você está querendo o quê? Está buscando o quê? Diga ao povo que marcha. Moisés, põe o cajado na água e fala para o povo marchar. Irmão, entenda seu posto. Entenda a sua liderança. Entenda o lugar que Deus te colocou. Não quero o lugar que Deus não te colocou, irmão. Preste atenção. Todo ambicioso vai usar palavras que justificam espiritualmente. Ele se compara com o outro. Ele critica a liderança. Ele fala, Deus fala comigo também. Ninguém é melhor que ninguém. Fulano, ele acha que é melhor do que eu. Por acaso Moisés pensa o quê? Foi ele próprio que se colocou líder em cima de nós. Que isso, está louco? Ninguém é superior a ninguém. Claramente é um espírito de Corá. Aprenda a discernir. Aprenda a discernir espírito de Balaão. Aprenda a discernir. Sabe qual que é o problema de a gente falar desses espíritos? É porque nós estamos falando de comportamento. E a pessoa leva para o pessoal.
Eu já ensinei aqui no grupo da intercessão que existe principado. É a maior hierarquia. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade e hostes espirituais nas regiões espirituais. A gente fala de coisas pequenas, a gente fala de coisas médias e a gente fala sobre principado. Sabe quais são os principados? Hierarquia grande. Luciferiano, Jezabel, Balaão, Corá e os outros lá dos muros de Neemias, quem era? Tem mais? Sabalate, Tobias. Todos esses foram contra a uma construção do reino de Deus. Chama principado. Todo principado ele tem um propósito: destruir a igreja do Senhor. Destruir a liderança, destruir líderes, igrejas, anjos da igreja. Fechar a igreja. Lúcifer tentou fechar o céu. E o pior, terça parte dos anjos acreditou nessas justificativas espirituais aqui, ó. Anjo, tô falando de anjo. E se você, irmão, não é um homem que ora, uma mulher que ora, uma mulher que lê a Bíblia que não sabe nem o que eu estou falando, eu quero te dizer, você está à mercê aos principados e potestades e ser enganado por esses espíritos. Levado a qualquer vento de doutrina, levado a qualquer onda do mar que vai, que vem. Não cria raízes, não permanece. Por quê? Porque está sob influência de espíritos, de principados. A ambição destrói conquistas presentes. Coré ou Corá ainda pensava como o Egito, porque os sacerdotes do Egito eram ricos, eram políticos. Os sacerdotes do Egito, eles eram influentes, tinham status, tinham poder. E Corá pensou: Moisés, meu Deus, o homem não é político não, ele é muito manso, é muito pacato, está levando nós para onde? Cadê a influência, cadê o poder, cadê a política? Está igual Judas. O reino de Deus vai aparecer. Jesus, vamos guardar dinheiro para elevancar o teu reino, o teu palácio. E Jesus estava dizendo: o meu reino não é dessa forma, Judas. O meu reino não eleva ego, Judas. O meu reino não é ambicioso. Bora lá, vamos continuar? O louvor tomou conta de 20 minutos, então vai ser 20 minutos. Amém? A mais quanto o louvor? Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20. Ok, até 10 eu terminei. Amém ou não? Quem está entendendo, diga eu. Então, a ambição destrói conquistas presentes. Coré queria aquilo e não o sacerdócio santo que Deus instituiu. Ele queria o sacerdócio de política, de status, de poder, de dinheiro, de influência. Era isso que Corá queria. Quem tem ambição sem ser tratado, vê o ministério como uma carreira. Uma ambição não tratada, vê o chamado como um trampolim. Quem não tem uma ambição tratada, vê a liderança como um palco. Quem não tem a ambição tratada, age pelo modelo do mundo e não do reino.
Quem não tem a ambição tratada, olha por pessoas e é como se elas fossem degraus para poder subir. Pessoas, líderes que não têm o coração tratado e é ambicioso, usa pessoas para subir. Crente, converte. Se você é líder e supervisor e pastor de apacentamentos, você já deu uma olhada e viu que está faltando gente, envia essa mensagem no particular e fala assim: eu quero feedback escrito do que você entendeu deste culto live. A ambição de Moisés era uma que Coré não entendeu. A ambição de Moisés era servir a Deus e não controlar pessoas. Eu vou repetir. A ambição de Moisés era servir pessoas e não controlar pessoas. Um ambicioso, ele quer controlar pessoas. Um ambicioso, ele quer viver de bajulação. Uma honra cobrada. Apóstolo, isso aqui é para o ministério, irmão, isso vale para tudo, viu? Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, olha, na sua vida, dentro da sua casa, você vai descobrir os ambiciosos que ficam te rodeando, ou que rodeiam outras pessoas. Deixa eu te dizer, a ambição destrói tudo e destruiu tudo que Corá já era. Sabe o que Corá era? Ele era abençoado. Ele era um levita. Ele já trabalhava a serviço do reino. Ele era um levita e tinha funções santas. Ele tinha responsabilidades honrosas. Ele estava num posto de honra. Ele estava num posto honroso. Longe de qualquer suspeita. Corá, ele era esse cara abençoado, levita. Funções santas. Mas a ambição fez ele desprezar tudo o que ele tinha. Querido e querida amada do Senhor Jesus, não despreze o que você tem. Você já é abençoado. Você já tem funções honrosas. Você já tem um posto honroso. Você já tem habilidades que o reino te entregou, que o Pai te entregou. Não faça como Corá, porque senão você vai perder tudo que você tem. A comparação mata a gratidão. Um ambicioso não é grato. O ambicioso não é grato a quem tirou de um lugar e colocou no outro. A Bíblia vai dizer, ei, preste atenção, você que não está prestando atenção em mim. A Bíblia vai dizer sobre um homem que estava na beira do tanque de Betesda. A Bíblia vai dizer que o curandeiro chegou. Jesus de Nazaré chegou. E ele pergunta. A pergunta-chave que Jesus sempre faz: o que queres que eu faça? O que ele disse? Eu estou aqui tem tantos anos, 38 anos, e quando as águas se movem, ninguém me leva lá, ninguém não sei o quê. Sim ou não? Mas ele se esqueceu que para chegar no tanque alguém levou ele lá. Pastor, sempre em fases da nossa vida alguém levou nós em algum determinado ponto. O ambicioso não reconhece isso.
Aí Jesus chega e termina de levar ele a um outro ponto. Mas para isso, você precisa reconhecer que alguém te trouxe aqui. Lúcifer foi criado por Deus como todos os outros anjos. Você pode ser grato com quem te trouxe aqui, mas se quem te trouxe aqui está rebelde, cuidado. Você pode ser grato, mas cuidado. Porque quem levou aquele homem até o canto, até o tanque de Betesda, ninguém sabe quem foi. Mas ele permaneceu lá por 38 anos. Até que o milagre chegou. Permaneça no seu posto. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí, permaneça no teu posto. Ontem o pastor Jacques chamou aqui na frente as pessoas que estavam com pensamento de desistir. Pensamento de desistir não é errado. O problema? Desistir. Todo mundo pensa em desistir. É o que mais Satanás lança na mente. Desistir do casamento, desistir de um trabalho, desistir da liderança, desistir do ministério. Pensar em desistir não é um fracasso. Fracasso é desistir. Aí você é um fracassado. E fracasso é tentar fazer algo que Deus não aprova. Bora continuar? Como resultado, Corá perdeu tudo: posição, honra, vida e futuro. A pessoa pode até sair do ministério abençoado, mas honrado é outra coisa. Honrado é quando eu deixo a porta aberta para poder voltar. Nós temos inúmeras pessoas que saíram, não vou expor, mas é com muito amor, viu, Daiane? Quantas vezes você saiu e voltou do ministério? Não, minha filha, larga de espiritualidade, 2 vezes. E as 2 vezes longas, 3 anos, 4 anos. Agora eu quero te honrar, porque nós abençoamos. E se você está de volta, é porque você saiu abençoada e honrada. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu comecei essa mensagem dizendo, eu nunca falei mal de uma liderança. Nunca. Nós ficamos debaixo da cobertura do bispo Adalberto, da Luz para os Povos, por 7 anos. Vocês nunca nem ouviram falar dele. Os novos que estão na casa nunca nem ouviram, nem contar nenhum testemunho aqui semelhante. Nem para servir de testemunho. A gente conta, né, do Ancelo, expõe a Daiane, expõe a Fran, mas a liderança nunca. Deixa eu te dizer, querido, se você está sofrendo na mão de uma liderança, eu quero te dizer algo. Quem cuida de um sacerdote é Deus. Maldito é cair na mão do Senhor. Quem tratou Saul foi Deus. Quem tratou Jezabel e Acabe foi Deus.
Quem tratou Judas foi Deus. Para de querer justiça e querer ser justo, porque você vai acabar errando. Põe na mão do Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O fruto do Espírito é quase que igual uma mexerica. Todo o fruto está num fruto. Todo o fruto do Espírito está dentro de um só, separado por gomos: domínio próprio, lealdade, fidelidade, bondade, mansidão. Chega diante do Senhor e apresenta. Quem é a autoridade do lar? Quem é a autoridade do lar? Quantas causas eu ganhei com o meu marido no secreto? Eu conto isso para vocês. Vou ficar batendo de frente com ele? Eu vou largar ele por acaso? Eu vou gerar um ambiente ruim na minha casa por acaso? Vou ficar falando que ele é chato por acaso, que está errado por acaso? Eu vou apresentar ele para o Senhor. A cabeça dele é Cristo. E eu tenho que dizer, como eu já disse uma vez, quando meu marido estava errado, eu pensei que ele estava cego. Eu falei: Deus, o teu filho, que é o cabeça da minha casa, que é sobre mim, está cego, está perdido. Como que eu sigo um cabeça perdido se o Senhor é o cabeça sobre ele? Baguncei para ele. O problema é que você fala mal de pastor, fala mal do seu marido, fala mal do seu patrão, e acha que Deus está gostando dessa palhaçada. Fala mal do presidente, fala mal do prefeito, fala mal do médico que te atende, fala mal do porteiro. Uai, apóstolo, mas o porteiro é o quê? Autoridade como porteiro naquele lugar. Você não é ninguém perto do porteiro. Se a função dele delegada de autoridade é essa, mantenha o seu posto. O presidente, quando vai se aconselhar com o pastor, a autoridade é o pastor e não o presidente. Mas vamos continuar? A ambição inapropriada é igual à ganância disfarçada. Vou repetir. Ambição inapropriada é igual ganância disfarçada. Aqui entra Abimeleque em Juízes 9. Eu não vou entrar na questão, mas Abimeleque é filho de Gideão. Ele queria ser rei. Israel não precisava de rei. Deus já era o rei. E o povo seguiu porque era da família. E ele usou manipulação familiar. Rapaz, eu estou igual no encontro. Há um peso de glória aqui em cima desse altar que está pesado. Ministrar essa palavra, meu Deus. Abimeleque usou manipulação emocional com relação à sua família. Eu não ia abrir o texto não, mas abre. Juízes 9. Nós vamos ler do 1 ao 20. Diz assim: juntaram-se contra... Juízes 9, do verso 1 ao 20. Chorerê cantaramaxeriei cantarabás.
Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar o irmão de sua mãe. Ele foi fazer o quê? Meu Deus, parece algumas histórias familiares. Foi visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã maternos, perguntaram aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembraram-se de que eu sou da mesma carne, do mesmo sangue de vocês. Ó a manipulação emocional aí, ó. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta emocional de Abimeleque, decidiram em favor de Abimeleque, pois ele era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal Berite, que ele usou para contratar. Eu me lembro das moedas de prata sobre a traição de Jesus. Irmão, entenda algo em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que haja um espírito de entendimento neste lugar, em nome de Jesus. No nome de Jesus, todo espírito de confusão seja lançado fora e repreendido. Que o Senhor o repreenda em nome de Jesus. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados, desordeiros, que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai, em Ofra, e ali sobre uma pedra matou todos os 70 meio-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém, de Bet-Milo, convocaram uma reunião debaixo do carvalho, perto da colina em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: ouça-me, cidadãos de Siquém, ouça-me, se querem que Deus os ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. As árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e as pessoas para ser mais alto da árvore que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser o mais alto das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser o mais alto das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venha abrigar-se à minha sombra, senão que saia fogo de mim e queima os cedros do Líbano. Meu Deus. Jotão prosseguiu: Senhor, me ajuda a não saber o peso da tua mensagem hoje, Jesus. Será que vocês de fato agiram de forma honrosa e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês trataram como ele merece, tendo em vista tudo que ele realizou?
Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos medianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra e escolheram Abimeleque, filho do escravo dele, para ser rei, só porque ele é seu parente. Ai, meu Deus. Será que vocês vão fazer isso, essas escolhas por parentesco? Ai, Deus. Se vocês agirem de forma honrosa e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque. Ou seja, o juízo está decretado porque foi desonroso. E ele seja feliz com vocês. Mas se não fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queima os líderes de Siquém e Bet-Mila, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queima Abimeleque. Até aqui. Abimeleque usou de emocional. Eu sou seus parentes, eu sou seu parente. Matou todos os seus irmãos. Manipulação emocional. Cuidado. Cuidado com quem não exorta mediante a palavra. Quem quer crescer para se aparecer, para provar a homem que pode alguma coisa. Por acaso eu serei rei de vocês para ser mais alto do que aquele que agita o vento? Por acaso eu vou deixar de dar o doce vinho para agradar a Deus e as pessoas? Abimeleque mostra que a ambição doente, que um desejo de poder, manipulação, violência para se manter no controle. E qual princípio eu aprendo? Que manipulação errada sempre vem disfarçada de boas intenções. Qual é a boa intenção que você está ouvindo aí? A ambição sempre colocará os meus planos à frente dos planos de Deus. Abimeleque mata os 70 irmãos para ser rei. Ele não estava aí com as pessoas. O ambicioso está disposto a sacrificar pessoas para alavancar o ministério em nome de Deus. E em nome de que Deus? O meu Deus é Jesus de Nazaré. Qual Deus o ambicioso está dizendo? Pode ser qualquer um. O Deus pode ser o Buda. O Deus pode ser o Allan Kardec. Pode ser Maomé. O Deus da ambição. A ambição é o seu Deus. Quando a ambição é maior que o temor. Cara, o diabo treme e estremece na presença de Deus.
Mas o ambicioso não tem temor de Deus. O pecado vira ferramenta. Deus deixa de ser prioridade e pessoas viram degraus. Ai, papai. Sabia que Lúcifer está preso? Os demônios que agem por aí são os que caíram a terça parte. É eles que fazem o papel luciferiano. É eles que fazem o papel de Lúcifer. É eles que são degrau, porque Lúcifer está preso. Ele vai ser solto na última hora. A última hora da tribulação. O último confronto final. Lúcifer está preso, acorrentado. Pessoas são degraus para um rei ambicioso. São os que são postos para morrer na frente da batalha. Aquele que segue um rei ambicioso vai morrer. Porque não tem o espírito da verdade. Meu Deus. A ambição não trata. Não tratada justifica qualquer coisa. Uma vez eu virei para o pastor Jacques, a minha guerra com ele no discipulado era: para de justificar. Você justifica demais os seus erros. Sim ou não, pastora? Ela está aqui, não me deixa mentir. Era a minha briga com esse pastor, com esse discípulo amado. Falar, enquanto você não parar de justificar, Deus não vai te tratar. Enquanto você continuar justificando suas falhas, você impede Deus de agir. Você vai continuar falhando nisso, todas as vezes. O pecado vira ferramenta, Deus deixa de ser prioridade. Seus sonhos glorificam a Deus ou a você, líder? Seus sonhos honram a Deus ou a você? O seu reinado vai glorificar a Deus ou a você? As pessoas estão te honrando ou honrando a Deus? Você está sendo honrado ou Deus está sendo honrado através da sua vida? Quando uma pessoa faz aniversário no grupo da igreja, eu leio todas as mensagens para me saber onde que está o coração da pessoa que está honrando o aniversariante. Todas, de todos os pastores, porque eu descubro se ele está acertando no apacentamento. Se as pessoas estão glorificando a Deus ou ele. Eu olho até o membro, ovelhinha, para saber se está sendo amada pela igreja. Se esse amor está sendo glorificado, o Deus Todo-Poderoso. Seus sonhos glorificam a Deus ou a você? Jesus confronta isso em Marcos. Em Marcos 9, 33, 37, eu não ia abrir nenhum, mas agora eu vou abrir. Abre Marcos 9, 33 ao 37. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntaram aos seus discípulos: sobre o que vocês discutem no caminho? Eles não responderam.
pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou e chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que seja então o último, e que seja servo e se torne servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles e tomou nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem recebe não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. A ambição dos discípulos revelava prioridades erradas. Quem será o maior? Os discípulos discutiam quem é o maior, quem será o maior. Quando Jesus pergunta, eles ficam com vergonha. Vergonha de quê e por quê? Porque sabiam que estavam buscando posição e não propósito. Na hora que Jesus pergunta o que vocês estavam conversando no caminho, Jesus, como profeta, Deus revela as emoções da alma. Deus revela a Jesus a emoção da alma. O Espírito revela a Jesus a intenção da alma dos seus discípulos. Ontem foi profético como o apóstolo ouviu pensamentos e intenções aqui neste lugar. Vocês acham que um profeta não ouve? Ontem nós perguntamos para um casal: vocês estão bem? Eles disseram: nós estamos bem. A pergunta revela que não está bem. O Espírito já revelou que o casamento não está bem. Os discípulos então ficam envergonhados porque sabiam que o que eles estavam buscando era posição. Quem vai ser o maior? E não um propósito. Se você está querendo um lugar que Deus não te colocou, você quer posição e não propósito. Ambição só é pecado quando substitui obediência, serviço, humildade, propósito e caráter. Em nome de Jesus, todo cansaço, se coloca no seu lugar, se comporta. Você que já está deitado na cadeira, senta direito. Em nome de Jesus. Isso mostra no espírito desinteresse pela mensagem, a mensagem ainda não acabou. Chorecantaramaxeriei cantarabás, intercessores que saíram do templo. Checantaramachore-cantarabás. Intercessores dispersos, se levanta. Todo espírito do sono sai agora. E que Deus o repreenda. No nome de Jesus de Nazaré. Toda ambição só é pecado quando substitui obediência, serviço, humildade, propósito e caráter. Porque no reino de Deus a posição não revela grandeza. Posição não vai revelar nada a você. Mas o coração, sim. O coração revela. A posição não revela nada. Mas o coração revela nobreza, grandeza, humildade, sabedoria, obediência, submissão, egoísmo, tolice, insensatez. Porque do mau tesouro do coração, ai Jesus. Quando a ambição se torna pecado, pastora, em Gênesis 11, eu não vou abrir esse. A Torre de Babel revelou o pecado daquele povo.
A Torre de Babel revelou ambição humana, glória humana. Aquela construção revelou grandeza humana. O meu nome, o nosso nome será reconhecido na terra. Nós seremos grandes na terra. Ninguém vai destruir. Nós seremos poderosos. Ninguém terá uma torre, uma posição como a nossa. O nosso nome será grandioso. A posição daquele rei Nirod. O primeiro rei, o primeiro líder, depois de Moisés, depois de Noé, não sei o que Moisés veio fazer aqui, foi o maior líder estrategista, depois do jardim. Nunca tinha existido na terra, e quando existe o primeiro, deu ruim, porque revela a ambição humana, pecaminosa, glória própria. Satanás, em Mateus 4, oferece reinos a Jesus, porque oferece ambição, reino sem cruz. Aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ambição sem cruz, reino sem cruz, não é reino de Deus. Porque é na cruz que eu me humilho, é na cruz que eu obedeço, eu sirvo, eu me humilho, e o meu caráter é revelado. Em Marcos 10, do 35 a 45, Tiago e João pedindo tronos. A ambição que foge do caminho de Deus sempre produz queda. Satanás usa o desejo errado para desviar pessoas do propósito. Tivemos um discípulo, Daniel, o primeiro discípulo que nós profetizamos o pastoreio na Orvalho Santo. Ele ficou tão ambicioso, Satanás tirou ele do propósito, foi para outro ministério. É um baita de um cristão, um baita de um líder, mas até hoje é só um evangelista, porque no ministério que ele está, nunca reconheceram o pastoreio. Deus falou para Samuel, quando rejeitou Saul e escolheu Davi, Samuel, como profeta, começou a orar por Saul. Deus exortou Samuel dizendo: meu Deus, todo espírito de surdez, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda seta do inimigo contra a minha vida, em nome de Jesus, sai. Meu ouvido tampou. Um intercessor começa a interceder por mim.
Deus disse para Samuel: não insista com quem eu já rejeitei. Pior coisa é alguém que acha que vai ter algum ministério que foi profetizado, uma vez que Deus já rejeitou. Glória a Deus. Continue. A ambição destrói. Relacionamentos, amizades, gerando competição, rivalidade. Não tem humildade nisso. Sabe o que tem? É a prova de que eu vou fazer, que eu vou conseguir. Esse é humano, é rebelde. Como controlar a ambição, apóstola? 2 Samuel, do 5, capítulo 5, 6 ao 12. Não vamos abrir, mas Davi reconhece: quem o exaltou foi Deus. O reino não era para sua própria glória. Deus o abençoou por amor ao povo, não por causa dele. Davi sabia que Deus o abençoava não por causa dele, mas por causa do seu povo. Deus levantava líderes, Fernando, era por causa do povo. Deus amava, era o povo. E Davi entendeu que não eram as suas conquistas. Porque Davi é exemplo de ambição saudável. Tinha poder, mas tinha e mantinha a humildade. Por isso que Deus disse: o homem segundo o meu coração entendeu o propósito. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus vai ao encontro dos discípulos que voltaram a pescar. Ele então assa peixe na beira da praia. O discípulo amado João diz: é o mestre. E Pedro então reconhece, pula na água e vai até Jesus. Jesus diz: já comeram, filhos? E ele faz uma pergunta para Pedro. 3. Pedro, tu me amas? Amo. Não, perdoa. Pedro, amas-me mais do que estes? Obrigada, Espírito Santo, que hoje o Senhor está mantendo a minha mente fresca. Pedro disse: eu amo, então apacenta. Eu não vou continuar a história para você entender. Amas-me mais do que a estes? Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Ame o meu povo, mas não ame mais as minhas ovelhas mais do que a mim. Tem pastor amando mais ovelha do que ama a Deus. E com isso tira as ovelhas do verdadeiro pastor. Meu Deus, vocês têm noção
Juiz está dizendo assim: se vocês fizeram correto escolhendo Abimeleque, vai ser bom para vocês. Mas se não foi, vai sair fogo e consumirá vocês. Davi, ele tinha poder, mas era humilde. Ele reconhecia que a sua grandeza vinha de Deus, não de suas conquistas. Ele serviu o povo e não usou o povo como degrau e colocou Deus acima do trono. Quando Davi peca, pastor Marcelo, ele fala: tira-me o trono. Meu Deus. Um pastor que não tem ambição doentia, me tira o trono, me tira esse palco, mas não me tira a tua presença. Davi disse: tira-me o trono, tira-me o reino inteiro, mas não retire de mim o teu espírito. Diga assim: essa palavra é para mim. Quando a ambição é boa, apóstola, em 1 Tessalonicenses, abra a tua palavra, no capítulo 4, verso 11 e 12. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. A ambição boa é aquela que busca caráter, vida honesta, servidão, integridade, testemunho. Que testemunho bondoso, ambicioso vai contar? Então, o que define a ambição saudável, apóstola? Ele não busca tamanho, grandeza, busca santidade, não busca visibilidade, busca fidelidade. Salmos 119, verso do 1 ao 5, vamos ler. Salmo 119, verso 1 ao 5, já estou terminando. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu não encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam teus decretos. Quando define a ambição saudável, ambição por obedecer. Romanos 15, 20, abre aí. Sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Põe outra versão para nós aí. Pode ser qualquer uma, que eu quero uma outra versão. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Que o espírito de entendimento faça com que você entenda. Tem muito ambicioso querendo pregar onde já está edificado. O mundo está cheio de pessoas que precisam de Cristo. Mas o ambicioso, ele tem o espírito de Corá. Ele não quer construir.
Romanos 15, 20 está dizendo: ambição de alcançar vidas para Jesus quando é saudável. Como usar a ambição para glorificar a Deus? Filipenses 2, 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considere os outros maiores, mais importantes que vocês. A chave é a motivação. Tudo que nasce do eu é pecaminoso, e tudo que nasce de Deus é frutífero. A ambição se torna santa quando nasce no coração de Deus, com o propósito de Deus, que exalta somente Cristo, não pisa em pessoas, não busca posição, serve e não domina. Conclusão, para terminar: a ambição não é problema. O problema é quem está no trono do coração de vocês. O problema é o que está no coração. Porque aonde está o coração, é aí que está o teu tesouro. Coré queria trono. Abimeleque queria trono. Os discípulos queriam trono. Mas Jesus mostrou outro caminho. Serve. Sirva. A ambição só se torna santa quando é rendida a Cristo. A ambição só deixa de ser egoísta quando nasce de um relacionamento real com Jesus. A verdadeira grandeza não vem da posição, mas vem da obediência. Que toda ambição do seu coração seja transformada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Fique de pé no seu lugar. Às vezes vocês pensam, a gente não prega Bíblia, né? Mas tudo foi... Davi, eu me senti mestre hoje. Eu falei para o Espírito Santo, eu sou profeta, mas me deu um dom de mestre. Na realidade eu vou mudar, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos foi chamado para profetas, não, apóstolos, profetas, mestres, não, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para a edificação dos santos. E eu disse a ele: me dê o dom de mestre. Eu quero edificar com o dom de mestre. Mestre edifica outros a serem mestres. Eu quero andar com mestres. Porque hoje a palavra foi profética e doutrinária. Uau, Pastor Marcelo. Que a escolha de vocês não venha ter sido Abimeleque. E que vocês não sejam envolvidos
em manipulação emocional. Cuidado com o parentesco. Cuidado com o nível de paternidade. Sabia que tem igrejas que nem gostam de ministrar paternidade? Porque é um tanto de pai para lá, um tanto de pai para cá. E é tanto que o apóstolo Paulo fala assim, a ninguém chamais de pai. Pai é só Deus. Sabe por que gerou paternidade nessa igreja? Meu pai, minha mãe. Sabe para quê? É para me colocar os homens no lugar deles. Para eles serem constrangidos quando eu chamar de filho. E não vim com nenhuma intenção sobre a minha vida. Porque eu já tive situações que membros quis confundir algo. E eu falei, meu amor, a única maneira de nós cessarmos é você chamar filha e eu chamar filho. Porque aí a pessoa fica constrangida, sim ou não? Mas é tanto pai nessa casa, é tanta mãe nessa casa que ninguém sabe quem que é o pai. Vamos parar com esse negócio. Fica até feio. Porque nem sua mãe que te pariu, você chama de paizinho ou de mãezinha. Saiba honrar de acordo com a palavra. Vamos ser maduros. Parar com essa imaturidade. Essa meninice. Agora eu estou sendo profeta. Querido, querida. Vamos mudar o nível. Deus tem uma nova estação para nós. Deus mandou servir, pronto. Outra coisa além disso é evangelho criado. O apóstolo Paulo já falou assim, olha, cuidado, para vocês não crerem em outro evangelho, mesmo que apareça um anjo aí, ó, ensinando outro evangelho, não acredita não. Você sabia que, qual que é a religião de Maomé? Islamismo? Você sabia que Maomé disse assim, que apareceu um anjo e ensinou um novo evangelho? Sabe o que está provando? O que o apóstolo Paulo já tinha dito. Deus é bom. A palavra foi ministrada. E o espírito de discernimento está sobre vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se vocês quiserem esse meu esboço, nunca partilhei esboço, mas eu partilho com vocês se vocês quiserem. Está tudo detalhado. O que o Espírito foi me falando paralelamente está na live. E você pode acompanhar e reanotar e reescrever, pregar. O esboço, a palavra não é minha, é dele. Seja o seu guia. Feche os seus olhos neste lugar. Espírito Santo, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos constrange. Obrigada, Jesus, porque o meu coração, Senhor Deus, está entregue a Ti. A minha vida
Foi igual o Senhor nos exortou tanto, indo para o Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul. Essas viagens a qual o Senhor nos deu mensagens, ouvindo, indo e voltando, declarando: mantenha o posto de vocês. 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 A nossa boca, Jesus, ela não vai abrir para falar nada verso nada. Não há uma palavra que vai sair da nossa boca para justificar alguma coisa. Mas sabemos que os rumores aparecem no meio da congregação. Mas de nós, está entregue toda a nossa fala, todo o nosso caminhar, todo o nosso andar, todo o nosso comportamento, toda a nossa vida, entregue no altar do Senhor, Pai. Eu te louvo por essa igreja, por essa equipe, que, Pai, entenderam hoje que cada poço que o Senhor colocou, Jesus, é de honra, é de responsabilidades honrosas, é de chamados. O Senhor deu para cada um deles, ó Deus, algo, um talento. É porque o Senhor confia a tua palavra em cada um deles. É porque o Senhor confiou a casa, aqueles que são anfitriões, o Senhor confiou a tua casa. Aqueles que são co-líderes, o Senhor confiou você, uma futura liderança. Josué andou do lado de Moisés por anos, obedecendo, tendo um caráter moldado, um caráter transformado, servindo Moisés, servindo a Assembleia dos Santos. Aqueles que brigaram, perderam as respostas, perderam o poço que tanto ansiaram humanamente, glória humana. Mas Josué não. Josué que manteve obediente, servindo, lutando na guerra. Quando Moisés estava no monte com as mãos levantadas, Josué estava lá no meio, no campo da batalha, pensando: Pai, eu não quero que meu líder me veja, eu quero que o Senhor me veja. Eu quero que o Senhor faça de mim a expressão da tua glória. Se um dia o Senhor tem algum lugar de liderança para mim, não seja por minha causa, mas que seja por causa do Senhor. Ei, Jesus, faça de nós, meu Pai, líderes que amam o teu povo, que não amam tronos, que não amam posições, que não amam liderança, mas que amam servir. Aquele que quer ser o maior, então sirva. Seja servo de todos. Coloque os outros superiores a você. Líder, não se ponha superior a ninguém. Não bata no peito que você é o líder, porque você vai perder de Deus o propósito, a missão. Será cortado como aquele que o Senhor o abate por orgulho. O líder que é líder não fica dizendo eu sou, não. O líder que é líder, as ovelhas, o povo reconhece a liderança, reconhece o Cristo, respeita. As pessoas respeitam um líder honroso. Ninguém precisa dizer nada, as pessoas simplesmente respeitam. Aonde eu fui no Mato Grosso do Sul e no outro Mato Grosso, eu não falei nada e as pessoas me mandaram mensagem dizendo como a senhora é preciosa, cheia de unção, ousada. Ninguém sabe a minha história, mas elas viam isso em mim. As pessoas precisam ver a unção e honrarem a unção que é sobre você. Não precisa você dizer nada, seja como Davi. Reconheça que nenhum trono é acima da presença do Senhor que você precisa ter todos os dias da sua vida. Assim eu oro, Pai, abençoando esses líderes tão poderosos, frutíferos. Pai, eu acredito e creio e declaro que nós iremos crescer em humildade. Eu declaro que nós vamos crescer, Pai, em mansidão, amando quem o Senhor nos ensinou a amar. Ame ao próximo como a nós mesmos. Primeiro ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que Jesus diz: Pedro, tu me amas, amo. Ame primeiro então a mim e ao próximo como a você, Pedro.
Não amemos com amor egoísta, com o nosso amor. O nosso amor, ele é egoísta. O nosso amor, ele espera algo em troca. O nosso amor, ele espera gratidão. O nosso amor espera reconhecimento. O nosso amor espera posição. O nosso amor espera tudo em troca. Mas o amor de Jesus não. Porque um novo mandamento vos dou: ame o próximo como eu vos amei. É um mandamento de sacrifício, de servidão. Faça sem querer nada em troca. Faça simplesmente por amor. Em nome de Jesus, é o que o Senhor vos pede nessa noite. Sirva, sirva. Não queiram tronos, não queiram posições, mas queiram uma ambição. Simplesmente em querer servir ao Senhor. Uma última palavra. Porque Ele mesmo se entregou. Pegando a forma de homens. Se despiu de toda a sua glória para ser servo de todos. Porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Nem o Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi ambicioso em querer aquilo que Satanás o oferecia. Eu te dou todos os reinos da terra, toda a riqueza da terra, se prostrar e me adorar. Assim, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.